É hoje, torcedor vascaíno. Dia de Vasco? Não. Dia de 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Ou melhor dizendo, dia dos jogos decisivos da 31ª rodada deste Brasileirão. E é claro, neste Acorda Vascão, iremos falar sobre as grandes decisões que acontecerão nesta quinta-feira. Tem Corinthians em campo, tem Santos em campo, tem Goiás em campo, tem Bahia em campo, tem Cuiabá em campo, só não tem o Vasco da Gama em campo. O campo que o Vasco vem utilizando vem sendo do CT Moacir Barbosa. E ontem novamente aconteceu a atividade visando a partida desse próximo domingo contra a equipe do América Mineiro. Inclusive a primeira atividade após a vitória contra o Botafogo nesta última segunda-feira. Hoje, quinta, acontecerá mais um treino visando esta decisão do próximo domingo. O América Mineiro que inclusive já está rebaixado à segunda divisão do Brasileirão após a derrota de ontem, que aconteceu dentro do Independência pelo placar de 3-0 para o Coxa. E além dessas também vamos falar sobre muitas outras informações, falar sobre o time titular para esta partida do próximo domingo, falar sobre o retorno de Rossi, o retorno de Marlon Gomes, falar sobre São Januário e a reforma do Caldeirão. Qual será o projeto? Projeto da W Torre, lá da Gestão Campelo, o projeto da Caravela de Levenciano, o projeto do Pedrinho junto com a Crefissa. Qual será o projeto do Caldeirão? O torcedor vascaíno está querendo saber. Mas olha, Vascão, fique tranquilo que a gente vai deixar vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino aqui neste Acorda Vascão. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Ainda também não chegamos aos 112 mil inscritos, que a gente já vem batalhando para chegar a essa marca. Mas eu peço a você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Ajude aí o nosso crescimento, torcedor. Posso te falar quantas pessoas faltam? Vai aparecer na imagem a vocês o print de quantas pessoas faltam para a gente chegar aos 112 mil inscritos. Tá vendo? 38 pessoas. E você ainda não se inscreveu. Na boa mesmo. O que você está esperando, torcedor vascaíno? Vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Você pode ser o 100º, sei lá como se fala, Mas você pode ser o inscrito número 112 mil do canal. Ajuda muito o nosso conteúdo, o nosso crescimento mesmo, a sua inscrição. Não acho que pelo fato de a gente já ter 111 mil inscritos, que a sua inscrição não é importante, pois ela é muito importante para o nosso canal. Estamos aqui todos os dias, Além disso, é claro, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia para falar de Vasco. Acorda Vascão sempre às 7 horas. Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. O que não falta no canal do Gigante Vasco é informação sobre o Gigante da Colina. Então, não perca tempo, vascaíno. Se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vambora? Podemos falar de Vasco da Gama agora? Fechou? Então vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. E quero começar aqui primeiramente falando sobre essa 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Pois ontem tivemos algumas partidas desta rodada. Eu chego aqui ao lado e venho a tabela deste Campeonato Brasileiro a vocês. E como você, torcedor vascaíno, pode ver, tivemos um empate entre Inter e Fluminense, uma derrota do América Mineiro pelo placar de 3-0 para o Coritiba, uma derrota do Red Bull Bragantino para o São Paulo pelo placar de 1-0, um empate entre Fortaleza e Atlético Paranaense, uma vitória do nosso rival sobre o Palmeiras pelo placar de 3-0. E aí você pode se perguntar, Lucas, tudo bem, os jogos de ontem envolviam adversários lá da parte de cima da tabela. O que o Vasco teve a ver com os jogos de ontem? E aí eu te falo, parece que não tem nada a ver com o Vasco as partidas que aconteceram na noite de quarta-feira, certo? Você está enganado, muito pelo contrário. Os jogos de ontem tiveram total relação com a vida do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro. Vou começar por baixo. Atlético Paranaense e Fortaleza. Um jogo importantíssimo para o Vasco. Olha só a situação do Fortaleza na tabela do Campeonato Brasileiro. Sai os jogos, vem a tabela. Fortaleza hoje é o 10º colocado do Brasileirão. Fortaleza hoje é uma equipe que matematicamente tem chances claras e reais de cair à Série B do Brasileirão. Fortaleza é uma equipe que hoje vive num momento de queda livre no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos do Fortaleza, o Fortaleza não venceu nenhum. Após o Fortaleza chegar à final da Sul-Americana, o Fortaleza só perde as suas partidas ou não vence. Volto a repetir.
dos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Esse é o atual momento do Fortaleza dentro da competição. E aí você pode falar, Lucas, Fortaleza tem 43. Você durante todo o ano falou que esta temporada, que matematicamente com 45 você estaria livre. Sim, essa era a expectativa. Mas muitos especialistas dizem que para o número mágico desta temporada seria 46 ou 47 pontos. Então para o Fortaleza que acha que está livre da queda, tá não. Muito pelo contrário. O Fortaleza hoje tem 4 partidas ainda a serem jogadas, ou aliás, 5 partidas, né, a serem jogadas neste Campeonato Brasileiro. E jogos difíceis. O Fortaleza ainda enfrenta o Cuiabá, o Fortaleza ainda enfrenta Botafogo, o Fortaleza ainda enfrenta Red Bull Bragantino, o Fortaleza ainda enfrenta Palmeiras. A vida do Fortaleza não é tão fácil assim neste Brasileirão. Para mim não cai, mas vai ser uma equipe que vai brigar até o final. O Internacional é mais uma situação dessas. Empatou ontem. Para mim não cai, mas é olhares atentos para a equipe de Porto Alegre. Outro adversário que ontem até corria as chances, porém para mim confirmou a sua permanência, é o São Paulo. São Paulo ontem, com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, cravou a sua permanência na primeira divisão do Brasileirão. O grande jogo de ontem foi América Mineiro e Coritiba. Sabe aquela partida que todo torcedor vascaíno olhou e falou, ih, esse jogo aí não vale nada pro Vasco. Um é o 20º e outro é o 19º. Um é a lanterna e o outro é o vice-lanterna. O que o Vasco tem a ver com esse jogo? E aí é aí que você se engana. O Vasco teve tudo a ver na partida entre América e Coritiba. Sabe por quê, torcedor? Porque América será o próximo adversário do Vasco e Coritiba será o próximo adversário do Cruzeiro. Sabe aonde o Cruzeiro enfrentará o Coritiba? Dentro do Couto Pereira. O América ontem foi derrotado pelo placar de 3-0 para o Coritiba. O Coritiba venceu, goleou o América Mineiro dentro de sua casa, dentro do Independência, em Minas Gerais. O Coritiba ontem rebaixou o América Mineiro e manteve viva a esperança de permanência na primeira divisão. É distante? É difícil? É praticamente impossível? É, mas o Coritiba, eu acredito que como qualquer torcedor de clube, ainda acredita numa permanência. Enquanto a vida há esperança. Esse é o dilema do Coxa. E o Coxa enfrentará na próxima rodada o Cruzeiro, atual 17º colocado do Campeonato Brasileiro, volto a repetir, dentro do Couto Pereira, num sábado às 4 horas da tarde. O Coritiba, caso vença o Cruzeiro, diminuirá uma distância que hoje é de 11 para, aliás, hoje é de 9 para 6 pontinhos apenas do Cruzeiro. O Coritiba vencendo vai a 29 e ficará a 8 pontos de distância do primeiro time fora da zona. Não é tão difícil assim não. É quase impossível, mas ainda dá. E o Coritiba sonha, ou seja, a vitória de ontem do Coxa sobre o América Mineiro deu esperanças para o Coritiba e vai fazer com que o Cruzeiro tenha uma vida dificílima contra o Coritiba nesse próximo sábado no Couto Pereira. Informação mais que positiva, porque o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro sem ser contra o América no próximo jogo no dia 22 de novembro. O Cruzeiro perdendo dentro do Couto Pereira, meu amigo, não sei o que esperará o Cruzeiro na partida contra o Vasco dentro do Mineirão. E ao contrário disso, se o Cruzeiro enfrentará um Coritiba, que ainda tem chances claras de permanecer na primeira divisão, jogará dentro de um Couto Pereira com certeza lotado, abarrotado, com o torcedor ainda acreditando numa permanência na elite do futebol brasileiro, o Vasco da Gama enfrentará não no Independência, mas em São Januário, um América Mineiro já rebaixado. O América Mineiro ontem, com a sua derrota, está matematicamente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Olha a diferença de situações, de momentos, né? Que Vasco da Gama e Cruzeiro irão enfrentar os seus adversários. Então você, torcedor vascaíno, que pensou que a partida de ontem entre América Mineiro e Coritiba, por ser o lanterna e o vice-lanterna do Brasileiro, não teria nada a ver com a vida do Vasco, tem muito a ver e muito mais do que você imagina. Muito bom resultado, porque complica a vida do Cruzeiro e facilita a vida do Vasco, que enfrentará um clube já rebaixado neste próximo domingo em São Januário. E hoje, é claro, temos mais partidas, mas vamos deixar para falar sobre isso no Fala Gigante. Hoje tem Grêmio e Corinthians, hoje tem Atlético Mineiro e Corinthians, hoje tem Goiás e Santos, hoje tem Bahia e Cuiabá, hoje tem jogos decisivos para os adversários que lutam com o Vasco da Gama pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o foco do Vasco, torcedor, está completamente na partida desse próximo domingo. Domingo é o jogo da vida do Vasco da Gama. Sabe a decisão?
o divisor de águas, o jogo que mudará o destino? Sim, é a partida desse próximo domingo contra a equipe do América Mineiro. E como não poderia ser diferente, ontem o elenco do Vasco foi a campo e se reapresentou visando esta decisão contra o Clube de Minas Gerais dentro do Caldeirão. Ingressos esgotados em menos de 2 horas e meia, todos os ingressos de São Januário foram esgotados. Eu, Lucas, sócio torcedor do Vasco da Gama, que quero ir ao jogo, inclusive ainda, meu ingresso estaria aberto para compra a partir do meio-dia. Esqueci o horário da abertura e não consegui garantir os meus ingressos. Esgotou em poucas horas. Em menos de 3 horas, todos os 20 mil ingressos disponíveis à venda foram vendidos. Não há mais ingressos à disposição do torcedor vascaíno. E é claro, é um jogo decisivo para o torcedor, mas principalmente por esse elenco. Com a representação que aconteceu ontem, Ramon Dias começa a definir quem serão os 11 iniciais nesse jogo contra o América. Ramon deverá contar com 2 reforços, Marlon Gomes e Rossi, 2 jogadores que vêm sendo desfalques nas últimas 5 partidas, estiveram contra o Fortaleza, mas desfalcaram o Vasco contra Flamengo, Inter, Goiás, Cuiabá e Botafogo. Porém, mesmo com a possibilidade real de um retorno, tanto de Rossi quanto de Marlon Gomes, não irão começar como titular. O Rossi ontem já treinou junto ao elenco, já está entregue pelo Departamento de Saúde do Vasco da Gama a Ramon Dias. O Marlon Gomes foi reavaliado ontem, deve ser reavaliado novamente nesta quinta-feira, para saber se terá condições ou não de estar em campo no próximo domingo. Caso esteja tudo ok, a expectativa é que amanhã o Marlon já treine também junto ao elenco, mas pelos problemas envolvendo essas lesões, a lesão do Rossi na coxa direita, a lesão do Marlon na coxa esquerda, o Vasco da Gama tende um acordo, no caso entre comissão e o Departamento de Saúde e Performance do clube, de não colocar Rossi e Marlon Gomes numa carga intensa, ou seja, não colocar os 2 como titulares na partida desse próximo domingo. Segurar um pouquinho, colocar aos poucos, para eles sentirem o clima do jogo, não jogar já numa panela de pressão que estará São Januário. Então, com isso, nem Marlon, nem Rossi serão titulares, mesmo estando à disposição de Ramon na partida contra o América Mineiro. E com isso, Ramon começa a, de fato, mexer os pauzinhos para definir quem será o titular na ponta esquerda do Vasco da Gama. Pois na partida desta última segunda-feira entre Vasco da Gama e Botafogo, o titular da posição, Eric Marcos, deixou o jogo com dores na sua coxa. E é claro, isso preocupa. Não há uma certeza sobre a chegada, mas sobre a disposição de Eric Marcos para essa partida do próximo domingo. Então Ramon começa a pensar numa alternativa. E a principal alternativa para a posição da ponta direita é Dimitri Payet. Payet, que nem sequer entrou na partida desta última segunda-feira contra a equipe do Botafogo, deve retornar ao time titular contra a equipe do América Mineiro devido à ausência de Eric Marcos. Como informamos, o Rossi deve estar sim à disposição. O pensamento natural do torcedor é: mantém Praxedes e Zé Gabriel no meio, deixa o Paulinho fazendo a função de camisa 10, que vem dando mais qualidade ao meio de campo, vem dando mais intensidade ao time. Esquece de encaixotar o Paulinho na ponta esquerda, como vinha acontecendo, e acabou com o futebol do Paulinho Paulo. Coloca o Rossi na ponta direita, já que ele estará à disposição, e o Gabriel Peck na esquerda e o Veguete no ataque, ponto. Acredito que esse é o pensamento lúcido do torcedor, mas há um acordo: não coloque o Rossi como titular. Esse é um pedido do Desp, para que não haja mais problemas e para que esse retorno do Rossi, venha a ser algo gradual. Então, para isso, Dimitri Payet hoje é o nome mais cotado sim para ser o titular. Payet deve ser o titular na partida desse próximo domingo, decisiva contra o América Mineiro. Então, ou Payet, que não, na minha opinião, joga bem como um ponta, deve atuar como ponta esquerda. O Payet fica nítido que funciona muito mais como um camisa 10, como foi contra o Fortaleza, onde ele marcou aquele gol puxando para o meio e batendo com a canhota. Porém, se o Payet jogar no meio, o Paulinho Paulo fica encaixotado na ponta. E o Paulinho Paulo rende mais como 10. Então, Paulinho e Payet fica nítido que não podem atuar juntos. Ou o Payet atua como um camisa 10 e bota um ponta na ponta, ou o Paulinho atua como um camisa 10 e bota um ponta na ponta. Paulinho como 10 e Payet como ponta não rola. Ou Payet como 10 e Paulinho como ponta também não rola. Então, infelizmente, mesmo diante desse pensamento tão complicado taticamente de Ramon Dias resolver, a expectativa é que Payet possa ser titular, porque não há outro atleta, torcedor, essa é a realidade. Não há outro atleta para atuar na ponta de campo. Quem vai atuar na beirada? O Orexano, que na segunda-feira se recusou a entrar em campo pela lesão na mão que teve contra a partida contra o Cuiabá?
O argentino marca o gol contra o Cuiabá e pede para não entrar em campo por uma lesão na mão. E aí complicou o Ramon Dias. Não tem jogador. O Eric Marcos, que vinha bem, se machucou. O Rossi, que atua na ponta, também está machucado e vai ter um retorno gradual, não pode entrar como titular. O Marlon Gomes, que atuou em algumas partidas como ponta, não pode entrar como titular. Alex Teixeira, o titular da partida, não sei se é uma boa opção. Então Ramon Dias hoje quebra a cabeça para definir quem serão os seus 11 iniciais. Mas deixa aí a sua escalação ideal para a partida desse próximo domingo contra a equipe do América. O certo é jogo decisivo, é jogo importante, é jogo que vale praticamente uma permanência na primeira divisão, principalmente olhando para a partida do Cruzeiro que estará acontecendo no sábado. Sábado é Coritiba e Cruzeiro. O Cruzeiro perdendo para o Coxa fica em 37. O Vasco vencendo o América Mineiro vai a 40. E sabe qual é a grande questão? Ainda terá um jogo a menos contra o próprio Cruzeiro dentro do Mineirão. O Vasco jogando contra o Cruzeiro no Mineirão com 40 pontos, enquanto o Cruzeiro estaria com 37 dentro da zona do rebaixamento, é o melhor dos mundos. A pressão vai estar completamente pro lado deles e o empate a título é praticamente cravar, né? O empate contra o Cruzeiro no Mineirão após uma vitória contra o América Mineiro é praticamente, na minha opinião, cravar a permanência na primeira divisão, pois atola o Cruzeiro num limbo de emocional bastante complicado e difícil de sair. Elefante, meus amigos, é um ditado que eu sempre gosto de usar no meu canal. Pode até ser rude um pouquinho às vezes. Peço desculpa, mas não é o objetivo. Mas no futebol, diz que elefante, vou até usar uma palavra melhor, na bosta, no cocô, afunda. Elefante na lama, né? Vamos utilizar uma palavra mais bonita. Elefante na lama, ele afunda. Mosca, quando bate na lama, sai voando. O Cruzeiro é um elefante, o Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro é pesado, o Cruzeiro ainda não tinha pisado na zona do rebaixamento. Pisou. A chance de afundar é grande. Terá esse jogo sábado contra o Coritiba e o Vasco pode ser o grande responsável por afundar o Cruzeiro no Mineirão no dia 22 de novembro. Então, volto a repetir, você aí que ontem achou que o América Mineiro e Coritiba não valia nada, tá enganado, vascaíno. Valeu e muito. E agora é secar a equipe do Cruzeiro nesse próximo sábado. Mas é isso, pra mim, Vasco da Gama não cai e serão importantes demais esses próximos passos no Brasileirão. E olha, Vascão, para finalizar o vídeo, falar sobre o grande assunto do momento no meio da torcida vascaína. Falar sobre a reforma de São Januário. São Januário, daqui a 4 anos, estará completando 100 anos de sua abertura, de sua fundação. No ano de 1927, São Januário era fundado por torcedores no bairro de São Cristóvão. Neste momento, restam apenas 4 anos para que o centenário de São Januário aconteça. E o grande projeto é que o Vasco chegue no ano do seu centenário com a reforma de São Januário, com um novo caldeirão, um caldeirão reformado para o seu torcedor. E é claro, visto o ambiente político, visto inclusive o que aconteceu anteontem, na terça-feira, onde o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aprovou a lei de potencial construtivo, uma lei que viabiliza ainda mais a modernização do estádio de São Januário. Hoje a expectativa é que todos os projetos, ou de todos, né, pelo menos, saia do papel. E no cenário atual há 3 projetos. A gente chegou a falar sobre isso com vocês na live que aconteceu ontem. E se você apareceu na live aqui do canal, deixa aí nos comentários. Se não apareceu, fique ligado porque em breve estaremos retornando com mais lives. Eu quero passar rapidamente aqui com vocês quais são os projetos, para vocês conhecerem e entenderem melhor o que cada candidato ou o que cada projeto deseja para São Januário. O primeiro projeto é o do Pedrinho. Não vou falar de uma forma cronológica, apenas de uma forma normal. O primeiro grande projeto é o projeto do Pedrinho. Um projeto que empolga, um projeto diferente, um projeto que conta com o apoio e ajuda do torcedor vascaíno. O PVC, Paulo Vinícius Coelho, ex-comentarista inclusive do Grupo Globo, confirmou que o Pedrinho nesse momento está com o apoio do presidente da Crefisa, José Roberto Lamaquia. Sim, o presidente da Crefisa estará junto do Vasco da Gama na reforma de São Januário, caso o Pedrinho venha a ser eleito como presidente do Vasco. Tá aparecendo aí algumas imagens a vocês. O projeto da Crefisa é colocar o nome, né, da empresa na reforma do Caldeirão. Utilizar o chamado naming rights, ou seja, a partir do momento que Pedrinho for eleito como presidente e a reforma começar a sair do papel, há um grande desejo da Crefisa
ter os name rights de São Januário. Ou seja, São Januário estará sendo chamado não apenas mais de São Januário, mas de São Januário Crefisa. José Roberto Olamaqui, o presidente da empresa, deixou bem claro: Pedrinho, caso você seja o eleito presidente do Vasco da Gama, eu tenho interesse em colocar o nome da Crefisa no naming right de São Januário, estampar a marca da empresa nos estádios mais bonitos, que será o do futebol brasileiro, Caldeirão. Lucas, tá bom, mas qual é o projeto? Esse que está aparecendo nas imagens a vocês, o Nosso São Januário, um projeto criado por torcedores lá no ano de 2020, naquela campanha eleitoral. Esse projeto tem a assinatura do premiado escritório de arquitetura Citer, um escritório muito famoso, segundo informações do portal UOL. Um estádio que acena local para mais de 46 mil pessoas e que principalmente nele há um grande setor popular. Um setor popular com ingressos mais baratos, um setor popular, onde não haja cadeiras, arquibancada com aquela cara de geral. Que hoje há, né, a arquibancada de São Januário sem cadeira, sem assento, cimento, e é isso. A cara da popularidade, a cara do torcedor vascaíno. Além disso, também o projeto contempla algo que vai ser normal de a gente ver daqui pra frente. Prevê praças de conveniência, interação com a comunidade da Barreira do Vasco da Gama, que é muito vizinha ao estádio São Januário. Algo muito legal que está sendo visto e que empolga grande parte do torcedor. É, como a gente trouxe, né? Nós São Januário. Pois é um projeto que está sendo desenvolvido a partir de ideias da torcida vascaína. A torcida vascaína quer um estádio mais redondo, quer um estádio com setor popular, então é assim que vai ser. Com a participação do torcedor no momento, desde o início, né, da criação da arquitetura do projeto. Então, muito legal, pois segundo o próprio Pedrinho disse, é um projeto que respeita a identidade de São Januário. Outro projeto é a Caravela de São Januário, a Caravela do Leven, um projeto idealizado pela Populus, uma empresa britânica, um projeto que, diferente do Pedrinho, para 46 mil pessoas, estaria apenas para 40 mil pessoas, um valor que já está praticamente orçado de R$500 mil. O próprio Leven deixou muito bem claro ontem, em uma participação ao Charla Podcast, que é um projeto que, com esse potencial construtivo, teria muito mais chance de sair de fato do papel. Essa Populus citada é uma empresa que hoje é a grande responsável por fazer a Arena das Dunas no Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Norte, né? Outro estádio muito bonito, um estádio que realmente chama a atenção e um estádio que para mim viraria ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. Dentre todos citados, dentre o Nosso São Januário, do Pedrinho, dentre o projeto da W Torre, que já vamos falar, esse projeto do Leven, na minha opinião, é o mais bonito. Não há outro estádio mais bonito do que a Caravela de Luiz Roberto Levenciano, assinado pela empresa Populus. Além disso também, o último, porém não menos importante, projeto da W Torre, o projeto da gestão Alexandre Campelo, que veio junto com a gestão Jorge Salgado, um projeto desenvolvido pela W Torre e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. Diferente do Pedrinho, que tinha capacidade para 46, diferente do Leven, que tinha capacidade para 40, esse projeto tem capacidade para 43 milhões de pessoas e um valor semelhante ao do Leven de R$500 mil. Semelhanças, inclusive, arquitetônicas com aquele estádio do Borussia. No caso, um estádio que tem os paredões, né, atrás dos gols, esse setor também mais popular, sem cadeiras, com arquibancada mais livre para o torcedor cruzmaltino conseguir festejar nos jogos do Vasco da Gama. O projeto já sofreu, segundo informações, algumas atualizações e a diretoria do Vasco deve divulgar essas atualizações nos próximos dias. A informação que eu tive é que está muito bonito, né, as atualizações feitas nesse projeto do Caixotinho de São Januário. Vejamos, mas é algo que pode impressionar o torcedor e fazer com que um projeto meio deixado de lado, que é esse caixotinho, vire algo lindo e que o torcedor vascaíno queira ser esse o projeto de reforma do Caldeirão. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi, né, o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. Eu vou deixar uma enquete aí. Qual é o São Januário que você acha mais bonito? O de Luiz Roberto Levenciano, da Populus, o Nosso São Januário de Pedrinho, ou o projeto da W Torre, o Caixotinho de São Januário? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E a gente volta ainda hoje, né, pela parte da tarde com Fala Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Se inscreva, falta pouco pra gente chegar aí à marca dos 112 mil inscritos e contamos, é claro, muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, compartilhem o nosso vídeo, como sempre falamos aqui no canal. Saudações vascaínas!